Hebreus, capítulo 8, do verso 1 ao verso 6. Amém? Diz assim: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifício. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele tivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que façais todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também o mediador de superior aliança, instituído com base em superiores promessas. Até aí, deixa aberto aí. Curva apenas a cabeça, fecha os olhos, vamos orar para que o Senhor nos abençoe. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós viemos a Ti, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e cônscios da nossa pequenez. Nós precisamos de Ti, Senhor, nós precisamos mais uma vez de ver a Sua graça, Senhor, a Sua glória, o Seu poder nessa noite. Por favor, ó Deus, por favor, se manifeste a nós. Mostre que o Senhor é poderoso, mostre que o Senhor é gracioso, mostre que o Senhor é misericordioso para conosco, Senhor. Nos dá a conhecer a Sua palavra, nos dá a entender a Sua palavra. Ó Deus, nós já ouvimos tanto a Seu respeito, nós ouvimos tantas as maravilhas que o Senhor tem feito, Senhor. E nós precisamos do Senhor, nós precisamos mais uma vez da Sua mão, ó Deus, da Sua mão benevolente e indulgente essa noite sobre nós. Nos ajude, Senhor. Coloque a Sua mão sobre todos os irmãos que aqui estão, para que eles possam compreender, para que essa palavra possa entrar nos corações, para que ele possa ver a grandeza do nosso Senhor, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, único Salvador e perfeito Salvador, Senhor. Por favor, eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, me enche do Seu Espírito, ó Deus, para que eu possa anunciar com intrepidez a Sua palavra, porque eu falando sem a mão do Espírito Santo, seria apenas palavras, Senhor, jogadas ao vento. Por favor, ó Deus, me ajude, me dá sabedoria para que eu possa anunciar a Sua palavra, porque eu sei que de mim eu nada sou, nada vem de mim mesmo, Senhor, mas toda a honra e toda a glória é do Senhor, pertence ao Senhor, e o Senhor a concede a quem o Senhor quer. Então nos ajude, Senhor, te suplico em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez. Amém. Nós vamos dar continuidade, né, à nossa epístola aos Hebreus. Já faz um bom tempo que nós estamos nessa epístola, estudando essa epístola, e nós estamos vendo como tema central dessa epístola a grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo. O foco do autor nessa epístola é justamente mostrar a grandeza de Jesus Cristo sobre a religião judaica, né? Ele mostra a grandeza de Jesus Cristo. Do princípio ao fim, o autor ele foca em mostrar a grandeza, a superioridade de Jesus Cristo, o quanto que Jesus é grande, o quanto que Jesus é belo. Isso é maravilhoso para nós, porque nós temos Cristo, é o único que é ao nosso favor. Cristo é aquele que morreu por nós, é aquele que é a seu favor no céu, é aquele que não te trai, é aquele que não te deixa perecer. A nossa salvação está segura nas mãos dele. Sem ele não tem salvação. Então é por isso que é bom nós vermos a grandeza de Cristo. E quem abandona a Cristo não tem esperança. O Evangelho é isso. O Evangelho nada mais é do que isso. Todo aquele que crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. O Evangelho é tão simples, até uma criança, até um louco. Isaías diz que o Evangelho é tão simples que até um louco pode compreender, né? O Evangelho é isso. O Evangelho é que quem crê em Cristo tem a vida eterna. Quem não crê, né, não tem esperança para essa pessoa. E aqui o autor aos Hebreus, ele faz questão de demonstrar a grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós não venhamos virar as costas para Ele, para que aquela comunidade de hebreus não viesse virar as costas para Ele e perecesse na condenação eterna. O propósito do autor em escrever essa carta é mostrar a grandeza de Jesus sobre a religião judaica. Eu vou mostrar aqui um pouco do contexto para que nós não ficamos perdidos no estudar dessa carta.
O autor ele tem como propósito fundamental aqui mostrar a grandeza de Cristo para que uma comunidade de hebreus, como a carta é endereçada aos hebreus, que estavam sendo tentados a desistirem, a virar as costas para Cristo, a deixar a fé devido à grande perseguição que havia na sua época, não virassem as costas para Cristo e voltassem ao judaísmo. Essa comunidade de hebreus, eles já estavam de malas prontas para voltar para o judaísmo, né? Para dar as costas para a verdadeira religião, para Cristo e voltar para o judaísmo. Então o escritor ele faz questão de mostrar, né, a grandeza de Cristo. E nós vemos aqui várias comparações que ele nos traz. Nós vemos que ele compara Cristo com os profetas no capítulo 1, porque os profetas são muito importantes na religião judaica, né? São a lei e os profetas. Cristo é maior do que os profetas porque trouxe a palavra final e definitiva de Deus. Cristo é a última palavra final de Deus. Cristo é maior do que os anjos. Nós vemos também que o autor compara Jesus com os anjos. Cristo é maior do que os anjos porque Cristo é filho, né? Enquanto que os anjos são servos. Cristo é maior do que Moisés. Nós vemos também que o autor compara Cristo com Moisés. Jesus Cristo, ele é maior do que Arão, né, o sumo sacerdote daquela época. Ele é maior do que Josué, ele é maior do que o sacerdócio levítico, ele é maior do que a tribo levítica, ele é maior do que Abraão, ele é maior do que Melquisedeque, ele é maior do que qualquer pessoa, né, que há na face da terra. E o autor faz questão de mostrar a grandeza de Cristo, né, para que aquela comunidade não vire as costas para ele. Nós, posteriormente também, quando ouvirmos essa epístola, entender que não há outro caminho, né? Essa epístola funciona para nós dessa maneira. Você vai ouvir a pregação, você vai ouvir o que está dizendo e compreender que não há outro caminho para você. Você só tem duas escolhas. Nós só temos duas escolhas, o céu ou o inferno. Ou você escolhe por Cristo, renuncia à sua própria vida, tome a sua cruz e siga-o, morre por ele, ou você vai viver a sua vida e vai seguir o curso de todos os homens, né? De todos os ímpios, que é o curso livremente para o inferno, né? Aquele que ganhar a vida, aquele que viver, aquele que aproveitar a vida, perdê-la-á. Aquele que ganhar, que aproveitar a vida nesse mundo não tem parte com o Senhor Jesus, né? Então o objetivo dos hebreus, né, mais do que os hebreus, o objetivo do Espírito Santo, quem é que estava por trás do escritor, nós vemos que quem está por trás da idolatria é o diabo, né? O diabo está por trás de toda idolatria, de todo engano, de toda maldade. E aqui nessa epístola nós vemos quem está por trás dela é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo, que estava por trás do escritor de Hebreus, ele quer nos mostrar que só existe um único caminho. É o que nós lemos aqui no capítulo 16. Jesus diz, né? O Espírito, ele testificará de mim. O Espírito aqui, através do escritor aos Hebreus, ele está dizendo que não há outro caminho, não há outra forma de salvação fora de Cristo. Aquele que vira as costas para Cristo, aquele que deixa Cristo, independentemente de qual for o motivo, essa pessoa está perdida. Os hebreus estavam querendo deixar a Cristo por causa da perseguição. Muitas pessoas estão deixando a Cristo por causa da fornicação, da prostituição, do adultério, do orgulho, da mentira, do roubo. Estão deixando a Cristo por qualquer outra coisa. Então ele diz: qualquer um que vire as costas para Cristo está perdido, porque Cristo é o único Salvador. No domingo passado, né, nós vimos alguns pontos acerca dessa comparação que o autor ele vai fazer. O autor ele vem fazendo sempre comparações entre Cristo e o sistema sacerdotal, entre Cristo e os vultos judaicos. E nós vemos que na sexta-feira passada ele fez comparações entre Cristo e o sacerdócio levítico, Cristo e a lei levítica, Cristo e a lei de sacrifício. Nós vimos aí 6 pontos, né, 6 privilégios que nós temos em ter Cristo como nosso sumo sacerdote. Nós vimos aí 6 pontos que mostram a grandeza de Cristo sobre o sacerdócio levítico. O primeiro ponto eu vou citar aqui rapidamente para que nós relembramos o que foi dito na sexta-feira passada, e logo em seguida nós vamos continuar com essas comparações. O primeiro ponto que o autor citou, né, que é o primeiro ponto que ele faz de comparação, é a respeito da perfeição, né? É que através do sacerdócio de Cristo veio a perfeição, né? A perfeição não podia ser mediante o sacerdote levítico, porque o sacerdote levítico ele não podia aperfeiçoar coisa alguma. A perfeição veio mediante ao sacerdote de Cristo. Perfeição é o pleno conhecimento da verdade, né? Nós só podemos conhecer Deus plenamente mediante ao ministério sacerdotal de Cristo.
Cristo, quando ele vem, ele encarna, ele esvazia de si, ele desce na terra, ele assume o corpo humano, ele morre na cruz. Cristo, ele traz a revelação de Deus, ele é o próprio Deus. De maneira que ele diz, aquele que me vê a mim, vê o Pai. Filipe pede. O que Filipe pediu? Filipe pediu, mostra-nos o Pai. Filipe só queria ver o Pai, né? É o desejo mais profundo do coração de Filipe, é algo nobre. Eu quero ver o Pai, Senhor Jesus. Ele pede para Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus responde, Filipe, há tanto tempo estou convosco que você ainda não me conhece. Ele diz, quem vê a mim, vê o Pai. Então, a perfeição, o pleno conhecimento de Deus só era possível mediante ao sacerdócio de Cristo. Coisa que o sacerdote levítico, com os seus símbolos, com os sacrifícios, com as cerimônias, com os rituais, não poderia proporcionar. A perfeição unicamente pelo sacerdote de Cristo. Segundo ponto que nós vemos é acerca do sacerdócio eterno e permanente de Cristo. Algo que era impossível ao sacerdócio de Levíticos. Cristo, ele é um sacerdote eterno e permanente. O seu sacerdócio não tem fim, a sua ministração não tem fim. Ou seja, ele sempre será por nós. O seu sacerdócio não tem fim. Nós sempre vamos ter alguém por nós diante de Deus, intercedendo por nós. Por que nós ainda não fomos consumidos nos nossos pecados? Por que Deus ainda não nos fulminou? Por que a terra ainda não foi destruída por causa do pecado dos homens? Porque nós temos alguém lá diante de Deus intercedendo por nós. Jesus está lá intercedendo por nós e por isso Deus não destruiu ainda o mundo. Por isso que nós ainda não fomos consumidos, porque as misericórdias de Deus, como diz Jeremias, as muitas misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Quem é a misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus é Cristo, é por causa dele que nós não somos consumidos. Por causa de Cristo é que nós não somos consumidos. Então fala do sacerdócio eterno. Cristo é eterno, o seu sacerdócio ele é eterno, ele não tem fim e ele dura para sempre, ele é permanente. Ninguém vai substituir, porque Deus jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Terceiro ponto que nós vemos no domingo passado, é que Jesus, por meio do seu ministério sacerdotal, ele nos faz chegar completamente a pessoa de Deus. Jesus, pelo seu ministério sacerdotal, ele nos leva à presença de Deus. Era impossível que alguém se achegasse a Deus de qualquer maneira. Deus, depois que Adão pecou, depois que o pecado entrou no mundo em Gênesis 3, a presença de Deus estava fechada definitivamente. Ninguém podia se achegar a Deus. Os pecados, Isaías 59, os nossos pecados faziam separação entre nós e Deus. Ninguém podia se achegar a Deus. Mas Cristo, mediante o seu ministério, mediante a sua morte, a sua ressurreição, o seu sacrifício, ele abre o véu, ele abre o caminho até Deus. O próprio Jesus diz, nós vemos lá em Gênesis que Jacó, quando está viajando para a casa de Labão, irmão de Rebeca, seu tio, ele dorme num lugar chamado Betel e ali ele tem um sonho, uma visão. Ele vê uma escada que liga a terra ao céu. Ele vê uma escada gloriosa que ligava a terra aos céus. E o que tinha naquela escada? Anjos. Anjos subia para o céu e descia para a terra naquela escada. No Evangelho de João, no capítulo 3, capítulo 2, final do capítulo 2, nós vemos que Jesus diz, eu sou, você verá coisas superiores, verá os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, significando que ele é a escada que Jacó viu, a escada que liga a terra ao céu. Sem Jesus não tem como subirmos. Ele diz, eu sou o único caminho que liga vocês a Deus. Eu sou o único caminho que liga vocês a Deus. Então, pelo seu ministério, ele nos faz chegar completamente a Deus. Era impossível que alguém, um pecador como eu, como você, se chegasse a Deus. Mas Jesus, pela sua morte, pela sua ressurreição, ele nos faz chegar totalmente a Deus, de maneira que o véu do santuário foi rasgado e nós temos acesso à presença de Deus, de hoje até por toda a eternidade. Você tem acesso à presença de Deus hoje. Sabe como? Através da oração. Você pode chegar a qualquer momento na presença de Deus. Você pode estar ali, você pode orar a qualquer lugar, a qualquer momento que Deus te ouve.
Quarto ponto que nós vemos aí é que Jesus ele é fiador, né, de uma superior aliança. Nós vemos que Jesus, pelo seu ministério sacerdotal, ele se tornou fiador de uma superior aliança. O que é um fiador? Nós vemos o conceito de fiador. Fiador é aquele que paga a dívida caso aquele que fez a dívida não consiga pagar. Aquele que fez a dívida, se ele não conseguir pagar a dívida, ele precisa de quê? De um fiador para pagar. O banco não empresta dinheiro para alguém sem ter um fiador. Jesus foi o fiador da nova e superior aliança. Em outras palavras, ele foi aquele que ficou responsável por pagar pela dívida. Que dívida é essa que Jesus tinha que pagar? O nosso pecado. Você não consegue pagar pelos seus pecados. Né? Eu não consigo pagar pelos meus pecados. O salmista diz que a redenção, a paga pelos pecados é caríssimo. Ninguém pode pagar pelo pecado. É por isso que tem o inferno. O inferno é o lugar onde que a pessoa vai perecer por todos os séculos, porque ele não pode pagar pelos pecados dele. Os pecados, ele vai perecer porque os seus pecados são caros demais. Então, toda a eternidade não seria suficiente para que ele pagasse. É por isso que ele vai sofrer por toda a eternidade no inferno para pagar pelos seus pecados, para pagar pelas suas muitas desobediências a Deus. Cristo se tornando fiador de uma superior aliança, ele morre na cruz, ele paga essa dívida que era altíssima. Precisou o próprio Deus descer do céu e morrer, né, no nosso lugar para pagar a nossa dívida, ao preço que é o pecado. Por isso que nós não podemos brincar com o pecado. Por isso que o pecado não é algo que nós devemos brincar. Então ele se tornou fiador de uma superior aliança. Quinto ponto que nós vimos, Jesus salva completamente todos aqueles que se achegam a Deus por meio dele. Foi o quinto ponto que nós vimos aí, né, que Jesus ele salva completamente, ele vive para interceder, ele está sempre à destra de Deus, ele vive para interceder por nós, ele vive para interceder e ele salva completamente. A nossa salvação, a sua salvação está segura nas mãos dele, porque ele vive para interceder por nós. Por que eu estou tranquilo? Por que eu posso ter paz no mundo caído? Por que eu posso ficar tranquilo no mundo perverso como esse? Porque Cristo está cuidando da minha salvação. Cristo está cuidando da minha salvação. E o sexto ponto que nós vemos aí é que Jesus ele ofereceu um sacrifício perfeito pelos nossos pecados, coisa que os sacerdotes levíticos não poderiam oferecer. Os sacerdotes levíticos eles ofereciam um bode, um cordeiro, né, pelos pecados dele, também pelos pecados do povo, mas Cristo ofereceu a si mesmo como sacrifício pelos nossos pecados. Ele ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito. Ele ofereceu a Deus, ele morreu no nosso lugar. Em todas essas comparações, nós vemos a imperfeição do sacerdote levítico em contraste com a sublimidade do sacerdote de Cristo. Hoje nós continuaremos vendo a grandeza do Senhor Jesus Cristo, né, em comparação com as sombras dos judaísmos. Nós vemos aqui alguns pontos importantes. O primeiro ponto que nós vemos aí é que Jesus ele é o único sacerdote que está assentado à direita de Deus e que é rei e sacerdote. Está aí no verso 1, capítulo 8, verso 1. Ele diz assim: ora, o essencial das coisas que temos visto, ou seja, o principal, né? Aqui o autor aos Hebreus chama a atenção para esse ponto. O principal das coisas que nós temos visto é o quê? O que é esse principal? O que é esse ponto central do que nós temos visto? É que nós possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Então ele fala que o ponto principal de tudo que nós estamos estudando é que nós temos um sumo sacerdote que se assentou à destra da majestade no céu, né? Que se assentou à destra da majestade no céu. Jesus, como nosso representante, como nosso principal representante, como nosso principal sacerdote, ele se assentou aos céus. Era impossível, né? Era impossível qualquer um dos sacerdotes levíticos se subir e assentar ao céu. Isso não foi dado aos sacerdotes levíticos. Até o ministrado dos sacerdotes levíticos era de pé. Os sacerdotes levíticos, eles não se assentavam para ministrar. Eles pegavam um animal, degolava, queimava, cortava, tirava as partes. Era um trabalho que se fazia em pé, né? Quem se assentava no Oriente Médio eram as autoridades. As maiores autoridades, eles se assentavam para julgar. O rei
se assentava para julgar o povo, os juízes se assentavam para resolver a causa, os rabinos se assentavam para ensinar, os mestres se assentavam para ensinar. Então o que nós estamos aqui vendo aqui, o que o autor está querendo dizer é que Jesus, ele é sacerdote e rei, porque Jesus, ele se assentou como sendo a maior autoridade do universo, né? Se eu falar eternidade é maior, mas se eu usar o termo universo, fica maior na nossa cabeça. Mas quando fala que Jesus é o maior, a maior autoridade da eternidade, né, significando que não existe nada acima dele. Ele é o maior, a maior autoridade. O maior lugar que um ser humano poderia chegar era esse. Jesus chegou no lugar mais alto que um ser humano poderia chegar. Aí você me responde, mas Jesus não é ser humano. Então ele é o quê? Né? Se ele não fosse ser humano, ele é o quê? Ele é um ser humano, ele tem carne e ossos, né? Ele é o nosso irmão mais velho, ele é o primogênito. A Bíblia fala que ele é o primogênito, o primeiro a morrer e ressuscitar com carne e osso como os nossos. Então ele é o nosso representante, ele é o nosso mediador, ele é o que é a nosso favor no céu e ele está sentado à destra da majestade, ele tem o maior lugar no céu, ele sentou à destra de Deus. Era o lugar que era dado aos príncipes, ou então ao regente, né? O regente era aquele que governava com o rei. Cristo tem esse maior local no céu. Jesus, como rei e sacerdote, significa que nós temos o melhor representante do universo. Aí você vê que interessante isso. Quando fala que Jesus se assentou à destra da majestade no céu, significa que nós temos o melhor representante da face da terra. O melhor representante do universo é o que nós temos. Não igual a Adão. Quem lembra de Adão aqui? Adão era o nosso primeiro representante, gente. Adão era o primeiro representante da raça humana. Adão foi o primeiro a nos representar. E por causa do seu pecado, Adão precipitou a raça humana num precipício de pecado. Né? Condenou toda a raça humana por causa dos seus pecados. O nosso segundo representante, que é Cristo, é totalmente diferente de Adão, porque ele é perfeito. Ele não tem pecado, ele foi tentado em todas as coisas da nossa semelhança, ele venceu todas as tentações e ele sabe o quanto que é doloroso uma tentação. Por isso que ele intercede por nós, por isso que ele não deixa que nós perecemos. Ele é o nosso representante, ele é perfeito, ele é inculpável, ele é santo. Ele vive para sempre, ele vive sempre para interceder por nós. Sabe o que é que significa? Que nós estamos seguros, né? Nós estamos seguros. Não há como perder. Não tem como você perder. Todos nós que estamos nesse caminho, não há como você perder. Né? É impossível você perder se você permanecer nesse caminho. É o que o autor está dizendo para os hebreus. Se vocês permanecerem nesse caminho, vocês não têm como perder. A vitória é certa, porque não é qualquer um que é ao seu favor. Você não confiaria a sua defesa num advogado que não te mostrasse todas as suas credenciais, ou confiaria? Nós aqui temos aquele que é o Rei dos Reis, é o maior de todos os representantes. É por isso que a nossa causa está segura. Aquele que nos representa está no lugar mais alto do universo. O nosso representante, ele está no lugar mais alto do universo, que é sentado à destra de Deus, à destra da majestade. O segundo ponto que nós vemos aqui é que o ministério de Jesus é o ministério de Jesus no santuário celeste, feito pelas próprias mãos de Deus. Verso 2. Diz assim: como ministro, né, ele está sentado à destra de Deus no céu, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que Deus erigiu e não o homem. Enquanto os ministros levitas, eles exerciam o ministério sacerdotal aqui na terra, no tabernáculo feito pelas mãos dos homens, Jesus, como nosso representante, como nosso sumo sacerdote, como nosso mediador, ele ministra no santuário celeste, no verdadeiro tabernáculo que Deus erigiu e não o homem. Esse tabernáculo ele foi feito pelas mãos de Deus e não foi feito pelas mãos dos homens. Aqui nós vemos que tem uma possibilidade. Pode ser que haja um tabernáculo, um santuário no céu, assim como aquele santuário que Moisés recebeu, né, a maquete para fazer na terra. Né? Isaías capítulo 6, o Antigo Testamento nos dá essa ideia. No capítulo 6 de Isaías,
o profeta Isaías diz que vê o Senhor, né, assentado em um alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchia o santuário, enchia o templo, né, e havia serafins que voavam com 6 asas ao redor dele e dizia santo, santo, santo. Então dá a entender que há um verdadeiro tabernáculo no céu, né? Nós não sabemos, não há certeza quanto a isso, mas o que a Bíblia nos diz, o Antigo Testamento sendo confirmado aqui por Hebreus, é que há a possibilidade de haver um santuário no céu, um tabernáculo, porque no verso 5, no final do verso 5, quando Moisés sobe para o monte, ali no monte Deus dá a Moisés a figura do que Moisés deveria construir na terra. Ele diz aí, verso 5, os quais ministros em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então ali no monte Moisés recebeu um modelo, uma maquete, e ele deveria fazer tudo de acordo com aquilo que te foi mostrado, tudo aquilo de acordo com aquilo que foi mostrado a ele no monte. Então, enquanto que os sacerdotes levitas, né, o ponto de comparação é esse, enquanto que os sacerdotes levitas, eles ministravam no tabernáculo terrestre, feito pelas mãos dos homens, né, que era perecível e que perecia, longe de Deus, né, porque a terra é totalmente distante de Deus. Jesus Cristo, ele ministra no tabernáculo, no santuário celeste, no verdadeiro santuário celeste que Deus erigiu, e não o homem, O que que significa? Nós temos algumas aplicações, uma ilustração para melhor nós pegarmos isso aí. Quando uma pessoa, a gente pensa no seguinte, quando uma pessoa ela é acusada de fazer algo muito errado, né, e por isso ela fica encrencada, né, ela está em maus lençóis porque ela fez algo errado, a polícia chega e já pega aquela pessoa e não quer nem saber. Eles não estão nem aí, não são nem aí para aquela pessoa. Eles algemam, eles jogam na viatura, eles nem deixam ela falar. Nos Estados Unidos tem aquele bordão, né? Você tem o direito de ficar calado, né, e tudo que você disser vai ser usado contra você no tribunal. Ou seja, era totalmente calado. O condenado não poderia falar nada. Devia ficar calado. E tocava ele na prisão. A pessoa ali encarcerada, ela não podia fazer praticamente nada. Uma pessoa presa, ela não poderia fazer praticamente nada. Então o que é que ela precisa? Uma pessoa que está em maus lençóis, preso, o que é que ela precisa? Ela precisa de quê? De um bom advogado, né? Ela precisa de um bom mediador, um bom advogado que será um mediador entre ela e a justiça, entre o juiz. A pessoa ela não pode ir diretamente ao juiz, né? Você nunca viu um condenado que foi advogar sua própria causa. No Brasil nós temos até o Estado que oferece um advogado. Se você não tiver direito, né, se você não tiver condições de pagar um advogado, o Estado oferece um advogado, porque a pessoa, o condenado, o culpado, ele não pode ir diante da autoridade para propagar sua própria defesa. Ele precisa de um defensor que conheça a lei. Então a pessoa ela precisa de um bom advogado para fazer essa mediação entre ela e a justiça. A justiça ela só ouve aquele condenado por causa do advogado. Essa pessoa ela nunca poderá ir diante de juiz sem um advogado. Em outras palavras, né, o futuro dessa pessoa está nas mãos daquele advogado. Se ele for um advogado bom, né, a causa é ganha. Se ele for um advogado mau, a causa aí complica. Jesus, como ministro do verdadeiro tabernáculo, ele é nosso sempre pronto advogado. Isso é importante, isso é interessante por causa disso. Ele está sempre pronto a defender e advogar a nossa causa, porque ele está mais próximo de Deus. Todas as vezes que nós estamos em maus lençóis, todas as vezes que nós cometemos loucura, todas as vezes que nós estamos encarcerados pelo pecado, sendo tentado, né? Cristo ele está ali sempre pronto a nos defender. Ele é o nosso advogado sempre pronto, que sempre pleiteia, né, a nossa causa por causa do pecado que sempre tenazmente nos assedia. Então ele está sempre pronto a defender a nossa causa. Ele vive para interceder por nós. É por isso que nós não podemos perecer. É por isso que nós não podemos perder. Quem coloca a sua
quem colocar a sua causa nas mãos de Cristo pode ter certeza de que terá a vitória, né? Pode ter certeza de que vencerá. E eu não estou falando dessa vitória aí, que as pessoas ficam cantando, a vitória vai chegar, a vitória chegou, não. Eu estou falando da vitória eterna, que é a que importa. A vitória que importa é eterna. Eu não quero vencer o mundo, né? Eu não quero ser rico, eu não quero ser próspero, eu não quero ter a melhor vida nessa terra. Eu quero a vitória, que é a salvação da minha alma. Aquele que coloca a sua vida, a sua alma, as suas esperanças na mão de Cristo, essa pessoa ela pode ter certeza da vitória, porque ele não falha. Ele não falha. Ele sempre se compadece das nossas fraquezas. Terceiro ponto que nós vemos aí, o ponto de comparação, é o ministério sacerdotal de Cristo. Ele é grande porque ele ministra nos céus e não na terra. Versos 3 a 5, nós vemos aí, ó. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifício. Todo sumo sacerdote da linhagem levítica, eles eram constituídos para oferecer dons e sacrifícios. Os dons eram as ofertas de cereais, né? Aquelas ofertas que as pessoas levavam ao tabernáculo e eles ofereciam queimadas a Deus. E também o sacrifício dos animais. Ele continua, por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Se as pessoas não levassem aquelas ofertas ali para os sacerdotes levitas oferecerem elas a Deus, né, eles ficariam sem emprego, porque eles eram necessários que eles oferecessem aquelas ofertas, né, ele oferecesse aquilo a Deus. Cristo, porém, né, ele não precisa necessariamente de que alguém leve alguma coisa para que ele ofereça a Deus, porque de uma vez por todas ele ofereceu um sacrifício perfeito. Ele ofereceu a si mesmo para morrer no nosso lugar. Esse é o sacrifício perfeito de Cristo. Segundo, diz aí no verso 4, ora, se ele estivesse na terra, ele aqui é Cristo, né? Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote ele seria. Se Jesus estivesse na terra, gente, nem sacerdote ele seria, porque ele não era da tribo de Levi. E só poderia ser sacerdote quem fosse da tribo de Levi. Não é isso que a lei manda? A lei só constitui sumo sacerdote quem fosse da tribo de Levi. Se Cristo estivesse na terra, pelo fato dele ser da tribo de Judá, ele não seria sumo sacerdote. Ele diz por quê? Porque visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Porque havia, né, aqueles levitas aqui, Cristo não pertencia à tribo de Levi, ele não poderia ser sacerdote. O que é que nós aprendemos aqui? Que a grandeza do sacerdote de Cristo ele não está na terra, né? Está no céu, ministrando no verdadeiro tabernáculo, no verdadeiro santuário à destra de Deus. Aí ele continua, os quais, ele está falando, né, dos sacerdotes levíticos, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. A ministração dos sacerdotes levíticos era em figura e sombras. Eles ministravam a semelhança daquilo que havia de vir, que era Cristo, né? Aqui nós vemos o exemplo da sombra, gente, que é interessante. Quando nós estamos andando por volta de 10 horas da manhã, que você está de costas para o sol bate e propaga a sombra para frente, né? Então a sombra vai lá para frente, a sombra fica grandona e vai para frente. Se tiver vindo alguma pessoa atrás de nós, você vê a sombra dela, chega primeiro. Não dá para você reconhecer quem que é. Não dá para você saber quem que é essa pessoa. Você apenas vê a sombra. Quando aquela pessoa chega, você não vai ficar olhando para as sombras, né? Não, eu gostei mais das sombras. Você vai reconhecer a pessoa, né? Porque a realidade chegou. O que ele está querendo dizer que é exatamente isso. Todos os rituais, os símbolos levíticos, os sacerdotes, os sacrifícios, era a sombra de Jesus Cristo. Quando Jesus chegou então a realidade, acaba-se as sombras. Ele está falando aqui de que acabou a religião judaica e começou ali uma nova religião, que é a realidade, o verdadeiro cristianismo. A religião judaica, hebraica, ela deveria chegar ao fim com a vinda de Cristo. Ela deveria se transformar no cristianismo. Então, o que ele está querendo dizer é exatamente isso, que acaba ali, que finda ali a religião hebraica e continua ali,
né, e que continua o cristianismo. Mas não foi o que aconteceu. Os judeus rejeitaram a Cristo e continuaram com a sua religião. E essa comunidade de hebreus aqui, né, por causa da perseguição, do fogo ardente da perseguição do cristianismo, eles estavam querendo voltar para aquelas sombras. Estavam querendo voltar para aquilo que acabou. Ele continua, né, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Assim como foi Moisés. Ele vai dar o exemplo de Moisés. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois ele diz, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então Moisés construiu todo o tabernáculo de acordo com o que foi mostrado no monte. No monte nós vimos que Moisés ele recebeu, né, a planta do que Deus queria que ele fizesse na terra. Nós não sabemos se Moisés viu o santuário do céu, né? Porque fala, fazei todo de acordo com o que foi mostrado no monte. Mas o que nós sabemos é que Moisés, ali no monte, ele recebeu a maquete, ele recebeu, né? Ele recebeu ali no monte a planta do tabernáculo. E ele chega e coloca o tabernáculo, o modelo do que havia no céu em vigor. Então, aquilo que Moisés fez ali era a sombra. A hora que Cristo chegou, que ele entrou no céu, acaba aquele tabernáculo, acaba aquele templo e inaugura-se o tabernáculo eterno. De maneira, gente, que hoje não existe mais templo. Não existe mais templo como o templo de Jerusalém. As pessoas não podem confundir mais a igreja com o templo. A igreja ela não é um templo semelhante ao templo de Jerusalém, né? O templo de Deus somos nós, são as pessoas que é o templo de Deus. Onde que está as pessoas reunidas, ali está o templo de Deus. A igreja não é mais o templo, a igreja é um local onde que as pessoas de Deus santificam, né? Nós estamos aqui, esse local é santificado por causa que nós estamos reunidos aqui dentro, mas isso aqui não tem nenhum poder místico, alguma coisa, né? O templo verdadeiro somos nós, as pessoas de Deus, onde que nós estamos reunidos, ali sim é a igreja de Deus. E o verdadeiro tabernáculo é no céu, porque Cristo ministra no verdadeiro tabernáculo, não há mais tabernáculo, não há mais templo na terra, o templo somos nós, com o nosso sumo sacerdote lá dentro, e ministrando a nosso favor. Amém? Estão entendendo? Todos estão entendendo? Para a glória de Deus. Esse texto não é demasiadamente difícil demais, né? O autor aos Hebreus, ele cobra da igreja de Hebreus exatamente isso, né? Eu tenho muitas coisas de que falar e difíceis de explicar. Elas são difíceis de explicar, por quê? Porque vocês se tornaram tardios, né? Isso aqui não está sendo difícil de entender, não, né? Nós não podemos nos tornar tardios como a igreja. Então, se todos estão entendendo, glória a Deus. Vamos continuar aí para o nosso último ponto. E o último ponto, né, que nós vemos aí é que Cristo não somente... nós vemos não somente o ministério celeste de Jesus, que é superior ao dos levitas, mas que também Jesus ele é mediador de uma aliança superior. Não apenas o seu ministério é superior ao dos levitas, mas também ele se tornou superior de uma aliança, se tornou mediador de uma superior aliança, está aí no verso 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de uma superior aliança instituída com base em superiores promessas. Acerca dessa nova e superior aliança, nós vamos estudar com mais detalhes no domingo que vem, se o Senhor nos abençoar. Então esse é o quarto ponto que nós vemos aí, que Cristo, ele não é apenas, o seu ministério não é apenas maior do que o ministério sacerdotal levítico, como que também ele é mediador de uma superior aliança, né? Uma aliança suprema, uma aliança mais alta. O ministério sacerdotal de Cristo não era apenas maior do que os levitas, mas Jesus se tornou mediador de nova e suprema aliança. Que aliança é essa? Essa aliança consiste em quê? Essa aliança consiste em Deus, pela sua misericórdia, poupar o pecador da condenação eterna pelo sangue derramado do seu Filho. Ele é o mediador dessa aliança. Nessa aliança, ele faz a mediação entre nós e Deus, derramando o seu sangue, morrendo no nosso lugar. E Deus, pelo derramamento do seu sangue, pela paga dos pecados, né, que Jesus pagou com o seu sangue, Deus, ele poupa. Ele nos poupa da condenação eterna, porque Cristo pagou pelos nossos pecados. Todo aquele que crê em Cristo será salvo.
Amém? E nós finalizamos aqui com chave de ouro, né? Nós sempre devemos finalizar o culto com chave de ouro. E a chave de ouro é essa: Cristo, ele é a paga pelos nossos pecados. Ele é mediador dessa aliança. Todo aquele que crê nele será salvo. Da mesma maneira que eu abri o culto, eu fecho. Né? Da mesma maneira que nós abrimos o culto, eu vou fechar. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo, tem a vida eterna. E todos aqueles que não crerem no Senhor Jesus Cristo, não há esperança para essa pessoa. Ela vai viver a sua vida normal, mas no último dia, quando ela morrer, ela vai receber a condenação eterna. O mais triste, né? Ela vai receber a separação total de Deus. Ela vai ver o quanto que ela perdeu porque era verdade. Por que muitos vão lamentar quando Jesus voltar? Porque era verdade. E por quê? Porque eles não creram. Então, gente, todos nós devemos crer, né? Não perca o seu tempo vivendo nesse mundo, aproveitando o mundo, os pecados. Viva para Deus, né? Não ajunte tesouro nessa terra, ajunte tesouro no céu, onde ladrão não entra para roubar, onde a traça não corrói, onde o ferrugem não corrói. Lá no céu o nosso tesouro está seguro, a nossa esperança é no céu. Né? Nossa esperança é Deus, viva para Deus. Né? Não viva para o mundo, não viva para prazeres, não viva para você mesmo, viva para o Senhor, porque a recompensa que o Senhor tem para nós, ela é sobremodo excelente. Amém? Vamos orar então e dar graças a Deus por mais essa oportunidade? Curva a cabeça, feche os olhos. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos diante de Ti, de podermos ouvirmos, de podermos compreender a Sua grandiosa palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, nas nossas vidas. Obrigado por mais uma vez nos mostrar o Seu grandioso poder, a Sua grandiosa misericórdia, Senhor, em tornar fácil algo que era demasiadamente difícil. Senhor, obrigado por nos dar compreensão daquilo que era extraordinário, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é bom e que o Senhor não olha para as nossas transgressões, que o Senhor não atenta pelos nossos pecados, porque Cristo pagou por todos eles e nos justifica, intercede por nós. Cristo vê a nossa fraqueza, ó Deus, e intercede mesmo assim por nós, para que o Senhor nos conceda a sua grandiosa, a sua maravilhosa graça. Nós te damos graça pelo ministério celeste de Cristo, pelo ministério sacerdotal de Cristo. Nós te louvamos por tudo que o Senhor Jesus Cristo tem feito. Nós te louvamos, te bendizemos por mandar o Senhor Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, ó Deus. Nós te agradecemos por isso, nós te agradecemos por nos salvar, nós te agradecemos pela esperança da vida eterna, Senhor, que se concretizará depois da nossa morte. Muito obrigado por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito nas nossas vidas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça e a misericórdia